Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce que o mel, que me tira dessa curva e me leva até o céu. Já me foi vento forte que passou, já me livra dos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os teus limites. Eu me sinto tão seguro do teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho, nem porta que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. Que a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida, eu nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou, já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou.
e seguir, caminhar e saber aonde vou. Eis aqui minha cruz. Boa noite. Para mim é uma alegria, contínuo, toda vez que venho aqui e vejo a casa lotada. Alegria inexplicável. Bom, na verdade eu estaria aqui com vocês no dia 1º de novembro, mas por intercorrências de saúde não foi possível. Conversei com o Euripides, lamentei muito, porque estava tudo preparado para o dia 1º, que era o dia real, o desencarne de Euripides Barçanufo, tá? 1º de novembro de 1918, 105 anos. Nesta data, 1º de novembro também, deste ano, Jerônimo Mendonça estaria completando 85 anos. O gigante deitado de Itaú estaria completando 85 anos, dia 1º de novembro. Uns vão, outros vêm nessas datas. Bom, por que eu vou falar de Euripides Barçanufo? Há 6, 7 anos, quem era Euripides Barçanufo para mim? Um espírita da cidade de Sacramento. Eu o conhecia apenas dessa maneira. Um espírita famoso, que teve sua relevância na cidade de Sacramento. Ponto. Alguns meses depois, ou seja, 5 anos, um amigo espiritual muito querido, conversando comigo, me relatou umas informações muito importantes, muito relevantes para mim sobre Euripides Barçanufo. Daí então nasceu a curiosidade de saber mais da vida desse moço de Sacramento, tão pertinho de Uberaba. E daí comecei a ler, comecei a estudar sobre Euripides Barçanufo. Lógico que eu vou aqui hoje falar um pedacinho da história gigantesca dele. Temos algumas referências, aqui são 3 livros, todos trazem informações muito importantes, muito relevantes da vida dele. Eu dou um destaque maior para o 3º livro, de Corinda Novelino, Euripides, o Homem e a Missão. Mas eu indico também no YouTube, há vários documentários muito bem feitos sobre a vida de Euripides Barçanufo. Inclusive é um documentário narrado por Lima Duarte, que traz a história de Sacramento, do desemboque, um documentário muito bem feito, disponível no YouTube. Mas falar de Euripides Barçanufo, bom, como eu falei, há 6 anos, eu sabia, era um espírita famoso da cidade de Sacramento. Alguns meses depois, uns 5 anos, tive essas informações aí, desse amigo. E alguns anos depois, digo assim, 3 anos, bem recente, uns 3 anos, não me perguntem como, mas em 1973, meu pai deu essa foto do Euripides Barçanufo com essa dedicatória para meu avô, ao meu querido sogro, com muito afeto fraternal, e assinou em 1973. Muito tempo, hein? Meu avô não era espírita, era católico fervoroso. Daí, isso eu ganhei da minha mãe, eu recebi esse documento da minha mãe, assim, aleatoriamente, sem esperar. Júlio, achei isso aqui, toma para você. Primeira pergunta, por que meu pai deu esse presente para meu avô?
classificado, conservado, novo, novíssimo. Segunda pergunta mais inquietante: por que meu avô guardou por tantos anos? E terceira pergunta: por que esse documento não se perdeu e veio parar em minhas mãos? São as coincidências ou não? Tenho guardado comigo até hoje. Bom, os pais de Euripides Barçanufo: seu Mojico, Dona Meca. Terceiro filho de 15 irmãos. Uma infância difícil. Vocês imaginam uma família hoje com 15 filhos? Naquela época, foi uma infância muito difícil. Não tenhamos dúvidas de que do Ribeirão Borá, que corta a cidade de Sacramento, saíram muitos peixinhos para servir de mistura para essa família. Porque foi uma vida muito difícil nessa infância. Muito difícil mesmo. A família mudou depois, uma oportunidade de melhoria, para uma estação de trem a 13 quilômetros de Sacramento, estação Cipó, às margens do Rio Grande. Foi onde o senhor Mojico começou a ter melhorar de vida. E Euripides Barçanufo, criança, lá na cidade, né, menor ainda, ali pelos 4 aninhos, ajudava a mãe Neca, com peixinho, um dinheirinho que ganhava, aos 4 aninhos, fazendo algum servicinho. Nessa mudança para a estação Cipó, ele é maiorzinho, ele recebia viajantes que se aportavam ali, ó, Sacramento, a região, pela estação Cipó. E ali ele, já maiorzinho, 6 aninhos, ajudava ali com os viajantes, com alguma mala, com alguma bagagem, recebendo ali também cavalos, cuidando dos cavalos. Ali ele ganhava um dinheirinho e ajudava a mãe Neca. E nessa época também começou a ter um interesse pelos livros. Nessa estação Cipó, a família começou a adoecer muito. Então, alguns anos depois, retornaram para Sacramento. E seu Mojico foi melhorando de vida, melhorando de situação. E na casa de Sacramento, o senhor Mojico hospedava alguns viajantes. E alguns viajantes vinham com livros. Euripides Barçanufo lia todos esses livros. Criança ainda, pedia emprestado, queria ler os livros que apareciam dos viajantes. E ali começou o seu autodidatismo. Uma criança lendo livros, viajantes trazendo livros, e ele lendo livros, e ganhando dinheirinho com esses servicinhos, agora na cidade de Sacramento. E o dinheiro, ele tinha 2 rumos: mãe Neca, com as despesas da casa, e aí ele já começou a comprar livros. E agora nós vamos falar de Euripides Barçanufo. Claro que eu não vou, a gente fica aqui 3 dias falando sobre a vida dele. Mas nós pegamos aí 7 momentos de aprendizagem. 7 momentos de aprendizagem. Quanta aprendizagem! Primeiro momento. Euripides Barçanufo foi estudar no Colégio Miranda, já na adolescência. Estudou por alguns anos. Em determinado momento, o diretor da escola chama o pai. Convoca a presença do pai. Colégio Miranda. E o pai vai assim, sem entender, porque foi convocado para ir à escola. Chegando lá, o diretor da escola, Miranda, o professor Miranda, fala para o pai de Euripides Barçanufo: a escola não tem mais nada para ensinar para o seu filho. Tudo o que aqui ensinamos, ele já sabe.
recomendo que você busque numa capital uma faculdade para esse menino. E eu tinha aí 15, 16 anos. Eu acredito que uns 15 anos para 16 anos. E o pai ficou muito surpreendido, porque já sabia, já notava-se que Eurípides Barçanufo era um ser diferenciado, principalmente por essa sede de conhecimento e essa facilidade de apreensão das informações. E o pai, muito maravilhado, embarcou num trem e levou o menino, 15 anos, 15 para 16, ao Rio de Janeiro, onde matricularia Eurípides Barçanufo, e chegou a verificar ali, fazer a inscrição da Escola de Medicina da Marinha, no Rio de Janeiro. Olha que sonho, hein? Jovem de 15, 16 anos, Escola de Medicina, tudo engatilhado para começar seus estudos. Quando ele retorna a Sacramento, a dona Meca tinha uns problemas de saúde, que mais tarde se descobriu que eram questões espirituais. E mais tarde Eurípides a curou por meio da homeopatia. Mas nesse meio tempo, quando Eurípides chega para a mãe, a família tem aquele momento daquela reunião e afirma: eu vou para o Rio de Janeiro. A mãe passa mal. Ela teve ali aqueles ataques naquele momento ali pioraram com a iminência da partida do filho. E ela tinha uma grande ligação com esse filho. Eurípides Barçanufo, presenciando toda essa situação com a mãe dele, desfaz sua mala e nunca mais toca no assunto. Não foi para o Rio de Janeiro, desistiu do seu sonho, ou resolveu ficar por um grande amor, o amor de mãe. Vejam só. Então, um futuro tão prodigioso pela frente, porque esse moço ele tinha uma paranormalidade de inteligência, mas ele escolheu ficar com a mãe, cuidar da mãe. Então esse é o primeiro momento que eu destaquei. E hoje a sociedade ensina o que para a gente? Filho, a gente vai formar para ganhar o mundo, para ganhar o dinheiro deles, é o sucesso deles. A sociedade ensina e empurra isso. Olha a reforma íntima desse jovem de 15, 16 anos. A reforma íntima, a maturidade que ele teve que ter ali, a renúncia para cuidar da mãe. Bom, mas aí ele enveredou pelo autodidatismo, ele enveredou pela homeopatia, estudando os livros, ganhando livros, comprando livros, se tornou um grande autodidata e já se tornou professor no Liceu Sacramento, foi um dos fundadores de uma escola, e já se tornou jornalista na cidade, e era um intelectual que dominava o idioma francês, espanhol, latim, com muita naturalidade. Se tornou um ícone em Sacramento. Ficou em Sacramento, ou com a mãe. Mas ali ele se desenvolveu e se jogou na sociedade sacramentana. Como jornalista, professor, farmacêutico e um ícone da cultura. Um ícone da cultura. Ele promovia peças teatrais, saraus. Ele teve uma convivência muito grande com familiares de Carlos Gomes. E ele tem uma passagem no livro lá, esses saraus que ele fazia lá, um sucesso na sociedade, com peças teatrais. E essa música, pesquisando, falei, gente, essa música é contemporânea, de 1859. 1859, 21 anos antes dele nascer. Então essa música, com certeza, ele cantou nesses saraus aí. Com certeza. Que era a música de Bittencourt Sampaio. Vocês conhecem essa música? Então vamos cantar um pedacinho. Vamos cantar um pedacinho.
e jogar energia para ele. Vou cantar um pedacinho depois da segunda parte, né? Mas quem já sabe vem comigo. Longe, de mim distante, onde irá teu pensamento? Tão longe, de mim distante, onde irá teu pensamento? Quisera saber agora, se esqueceste o juramento. Ficou bonito, tá? Ficou bonito. Como é que é? Mais uma vez? Não, tá bom. Mas eu fico imaginando essa música tocou nesse sarau, porque ele era amigo de Carlos Gomes, da família. Bittencourt Sampaio, que é o compositor da letra. Essa música, olha só a idade dessa música, 1859. Aguinaldo Timóteo canta lindissimamente bem essa música. E o Euripides vai cantar também. Tá? Vamos para o segundo momento. Admiração pelo tio Mariano em conversão, o senhor Mariano. Então nós temos ali, ó, Euripides Barçanufo, um intelectual. Um intelectual. Poliglota. E nós temos de cá, tio, senhor Mariano, um homem rústico. Euripides tinha uma grande fascinação pelo tio, um carinho especial por esse tio. Só que já estava preocupado, porque Euripides Barçanufo era católico fervoroso, e preocupado com o tio que estava se tornando espírita, essa religião que era bruxaria na época, e o tio, o senhor Mariano, enveredando por esse caminho de bruxaria e espiritismo, olha aí. E ele, para poder convencer meu tio, e por vários diálogos, né, tentou ali convencer o tio a largar aquela religião, não era coisa bem vista. Mas certo dia, senhor Mariano, se hospedou na casa de Euripides, e naquele quarto ali travaram um diálogo, e senhor Mariano falou: meu filho, eu não dou conta de conversar com você, eu não tenho argumento para conversar com você. Mas ó, eu ganhei esse livro, leia esse livro tem condições de conversar com você. Euripides Barçanufo leu, depois da morte de Leon Denis, a noite inteira, passou a madrugada lendo o livro, e já amanheceu dentro aí das prerrogativas, dentro do caminho da espiritualidade. Então amanheceu o Espírito. A leitura de um livro. Tudo foi aí. E depois desse momento, Euripides começou a frequentar a Santa Maria, uma região próxima a Sacramento, e ali começou a presenciar reuniões mediúnicas, e a primeira reunião que ele participou, ele jogou no pensamento: eu quero que se o espiritismo conversa, se os espíritos conversam com a gente, eu gostaria de que, aí ele pensou no médium mais simples da casa, Aristides, um primo dele. Quero que Aristides me explique o Sermão da Montanha. Questão de minutos, Aristides mudou sua postura e começou a falar durante vários minutos de uma maneira, uma eloquência, explicando pormenores do Sermão da Montanha. E no finalzinho assinou verbalmente: João Evangelista. Depois desse momento, Euripides começou a estudar, começou a se preparar. Euripides Barçanufo descobriu que seu mentor desde a infância era Vicente de Paulo. E, enquanto católico, ele era presidente da Associação Vicente de Paulo em Sacramento. Descobriu que seu mentor era Vicente de Paulo. E depois desse momento, ele começou a receber colaboração direta do Dr. Bezerra de Menezes,
daí em diante começou a trabalhar ativamente, incansavelmente, dentro da seara espírita. Vamos para um terceiro momento. Recente a sua, entre aspas, se tornou espírita. Então, recente a esse momento, veio uma intuição dele, que ele chegou para o tio dele: tio, onde mora o Carlos? Carlos. Carlos é uma pessoa, tem hanseníase, mora depois dessa floresta, a uns 3 quilômetros. Nós temos que ir lá. Tio, ele está 3 dias sem comer e sem beber água. Mas à noite são 3 quilômetros, é uma floresta, é uma escuridão. Tio, mas nós estamos a serviço de Deus, não estamos? A quem temeremos? E lá foram até a casa de Carlos, no meio dessa escuridão, e chegaram até lá realmente. E levaram um alimento para Carlos, levaram água. Carlos, ele vivia isolado, porque ele tinha hanseníase, lepra. Ninguém chegava perto. Euripides, ao se despedir de Carlos, o beija. A presença do Senhor Mariano, tudo observou. Carlos foi curado. Pela literatura, pelos documentários, esse é considerado o primeiro milagre de Euripides Barçanufo. Não sei se o termo correto seria milagre, mas na ausência de alguma palavra eu vou usar. Cura. A primeira cura de Euripides Barçanufo. Vamos usar o termo milagre. Primeira cura. Muito bem. Aí eu pergunto para vocês, se estivesse no segmento católico, seria um santo? Calma, vamos ver mais informações. Passagem na política. Quarto momento. Foi vereador por 2 mandatos trienais. E enquanto vereador, trabalhou absurdamente no Sacramento. Um dos responsáveis por levar energia elétrica para Sacramento, enquanto era uma novidade a energia elétrica. Um dos responsáveis por implantar um bonde elétrico que ia de Sacramento à estação Cipó, 13 quilômetros, na ferrovia da cidade. E foi vereador. Finalzinho do segundo mandato, o governador de Minas Gerais, que naquela época era chamado presidente do estado, fez uma legislação, uma lei lá, um mandato, um decreto, não sei bem ao certo o nome, mas que automaticamente dobraria o mandato daqueles que foram eleitos, automaticamente, assim, meio estranho. Euripides não aceitou. Não aceitou, renunciou. O que ele alegou? Eu fui eleito para este mandato. Eu não fui eleito para um outro mandato, para um outro. Ele renunciou a essa dobradinha da época. Então, olha aí, foi testado até na política. Foi testado. Vamos para o outro momento. Parto e curas à distância. Ou seja, o termo correto é curas. Lá em Uberaba, eu conheço umas 3 pessoas que têm o nome de Euripides. Porque, segundo me disseram, no momento do parto, o menino estava virado na barriga, o menino estava todo de cabeça para cima, e a mãe ou o pai fez uma prece ali para Euripides Barçanufo e nasceram bem. Aquela situação complicada do parto foi resolvida ali no finalzinho do segundo tempo. Então eu conheço umas 3 pessoas que têm esse nome de Euripides por questões do parto. Minha mãe, meu parto foi muito complicado, eu estava virado e eu nasci super bem. Minha mãe, antes de eu nascer, rezava para Euripides Barçanufo e eu nasci bem. E aí ela colocou um nome para homenagear. Eu conheço os 3, lá em Uberaba.
O senhor não tem alguma relação? Tem, assim, em relação nessa questão não, foi diferente, né? Meu pai era para chamar Eurípides, o padre na época não aceitou, e meu pai falou, se eu tiver um filho homem, vou promover Eurípides. Aí saiu eu. Olha só que interessante. Eurípides teve uns... Né, o padre não aceitou na época, mas Eurípides teve um confronto aí com a Igreja Católica da época. Houve um confronto. Eurípides teve confronto com os médicos. Com os médicos. Porque ele, na farmácia dele, estava promovendo curas. Ele estava sendo, né, pessoas de todo o Brasil vinham atrás dele, por causa dos seus remédios. Tinham fórmulas ali, Dr. Bezerra de Menezes. E a fórmula já estava pronta antes do paciente chegar. Então, houve perseguições, comerciantes também, várias situações. Mas, enfim, no livro da Corina Novellini está muito bem narrada essa passagem, que Eurípides, ele tinha o dom, ele tinha uma das mediunidades dele, entre várias, ou todas que ele tinha a bilocalidade de estar em dois locais ao mesmo tempo. Se não conseguisse materializar em outro local distante. Santo Antônio de Pádua tinha a bilocalidade, o Santo Padre Pio tinha essa bilocalidade, mais alguns que eu não me lembro agora, mas ele, e assim, tudo que nós falamos e lemos, tem testemunhas. Aqui, eu vou falar para vocês, está no livro da Novellini, a sala de aula dele foi testemunha, porque ele explicou para os alunos: eu vou me paralisar por alguns minutos e já retorno e converso com vocês. E naquela paralisação dele, ele paralisou, ele foi até uma fazenda onde estava ocorrendo um parto complicadíssimo. Ele esteve lá, ajudou no parto, as pessoas viram, né? Ele ajudou no parto. Nesse meio tempo, o marido, o pai da criança que estava nascendo, veio a galope para a escola, para levá-lo para salvar a esposa. Mas ele já estava lá, e a criança nasceu saudável, e ele retornou para a sala, retornou à consciência, e explicou para os alunos: eu estive em uma fazenda, realizei um parto, correu tudo bem, só que em questão de poucos minutos vai chegar aqui o marido, o pai da criança, todo esbaforido, preocupado, vocês o cumprimentem, o tratem bem. E aí chegou, questão de minutos, o pai batendo na porta da sala, o pai: o senhor tem que me acompanhar, minha esposa tem trabalho de parto, eu já estive lá, mas eu não encontrei o senhor no caminho, eu já estive lá, o senhor tem que ir comigo. Eu tenho que ir com ele. E Eurípides acompanhou esse pai, muito preocupado, e chegou até lá, a criança nos braços da mãe, e a mãe: mas, professor Eurípides, o senhor aqui de novo, precisava ter voltado. Então, esse é um dos entre os vários. Tá? E antes de falar do sexto momento, quero falar de uma curiosidade. Ele foi perseguido na época. Respondeu a processos, essa questão de atendendo na farmácia, médicos de outras cidades, falando dele está exercendo a medicina ilegal. E na farmácia Caridade e Esperança em Sacramento, os remédios eram gratuitos. Ele recebia ajudas, naturalmente, mas o tratamento era gratuito. E começou a fazer um sucesso na época, assim, o Brasil conhecia Eurípides Barçanufo. E várias pessoas de vários estados vinham até ele. E aquilo que eu falei, chegavam até a farmácia, o frasco com a fórmula já estava pronto, o nome da pessoa. Mas certa vez ele foi para uma fazenda e armaram uma emboscada para ele. 2 jagunços. E ele estava dentro da casa, lá da fazenda. E os jagunços combinaram entre eles:
Você fica na moita e eu vou chamá-lo. Quando ele aparecer, você atira. E assim fizeram. O rapaz na moita, armado, e ele abriu a porta. O rapaz bateu na porta, o jagunço. Abriu a porta. Boa noite. Boa noite. O senhor que é Euripides Barçanufo? Aí ele, sou eu sim. Mas isso não importa agora. Pega esse remédio aqui e leva para o seu amigo, que a Cascavel acabou de pegar. O Cascavel pegou e ia precisar desse remédio quanto antes. Leva para a cidade também. Mas esse remédio tem que ser administrado dele agora. O rapaz sem reação, situação inusitada, e realmente a Cascavel lá na moita. E ele já. Então são situações. Mas Euripides Barçanufo, numa sociedade católica, uma sociedade preconceituosa da época, vou falar da época, quando ele saiu da Igreja Católica e foi para o Espiritismo, ele conquistou muitos inimigos. E a escola, o liceu sacramentano dele, as famílias começaram a tirar os alunos da escola, porque meu filho não vai ter aula de bruxaria em escola, e começaram a tirar os alunos, e a escola, ele foi a ruína financeira. Essa conversão dele o levou à ruína financeira. E ele, muito angustiado, muito triste, ele chegou a depressão, uma tristeza, um estado, e ele, no espaço lá, uma sala, um quarto, ele começou a receber uma intuição. Ele viu ali que havia uma entidade querendo conversar com ele. E a entidade começou a falar com ele, e ele falou, eu estou sendo enganado. Porque no meu estado emocional aqui, essa entidade veio zombar de mim. Essa entidade não é séria. Uma entidade séria não se aproximaria de mim no jeito que eu estou. E começou a refutar a presença da entidade. Mas a entidade era muito forte. E o colocou em transe. E fez com que ele escrevesse essa mensagem. Não feche as portas da escola. Apague da tua boleta a denominação Liceu Sacramentano. O que é um resquício do orgulho humano. Em substituição, coloque o nome Colégio Allan Kardec. Ensino o Evangelho de meu filho às quartas-feiras e instituo um curso de astronomia. Acobertarei o Colégio Allan Kardec sob o manto do meu amor. Maria, serva do Senhor. Esse é o sexto momento. Há um momento também registrado do desdobramento que ele teve, e ele, nesse desdobramento, ele foi levado para regiões superiores, longínquas. Ele foi levado à presença do próprio Jesus Cristo. E ele teve um diálogo com Jesus Cristo muito forte, mas não vou, porque mereceria mais tempo para a gente falar sobre esse momento. Mas ele teve esse desdobramento e foi levado à presença do próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Seria um outro momento também. Mas vamos para o último momento. Cuidou dos outros até partir desta. Faleceu de gripe espanhola aos 38 anos de idade. E segue cuidando desde todo sempre. Há registros, há relatos que, próximo a nós aqui, ele cuida do Hospital da Esperança, recebendo as pessoas em algum momento da vida, tiver algum conflito, em alguma crise, no momento de desencarne.
esse hospital, há relatos desse Hospital da Esperança sobre a nossa região aqui no Triângulo Mineiro. Mas interessante os detalhes que antecedem o seu desencarne. A mãe dele danando com ele, dando bronca nele: filho, você está doente, vem embora, vem para casa tomar uma sopa, filho, você está doente. E ele com febre, atendendo na farmácia, indo às casas dos pacientes, com febre, com a gripe espanhola. Aí, com muita febre, dizem que está escrito no livro que no terceiro dia ele não aguentou mais. Ele sucumbiu e foi para a cama e morreu na presença de sua mãe. Mas olha só que interessante. Em momento algum teve medo da doença, de contrair a doença do paciente, cuidava dos pacientes, não teve medo. Era a missão. E ele, alguns dias ou semanas antes, ele teve um desdobramento, comentou que Sante Paulo, que falou para ele: olha, sou me vou preparado, precisar você, mas sua missão aqui nesse planeta está próxima. Temos projetos muito grandiosos para você. Essa questão do Hospital da Esperança e outras mais. Bom, aqui lá em Sacramento, Colégio Allan Kardec, vale a pena conhecer, não é mais colégio, hoje é centro espírita, é museu onde lá está muito bem preservado. O quadro que ele usava na escola, uma preservação assim, anormal, o quadro que ele usava. Imagina o quanto ele ensinou utilizando aquele quadro. Ele está lá, intacto. Bom, aí é um vídeo que eu gravei lá em Sacramento, tá? Quem quiser, no canal Júlio Poeta Bernardo, Sacramento e Eurípides Barçanufo, Energias Transbordantes. YouTube, Júlio Poeta Bernardo, Sacramento e Eurípides Barçanufo. Dizem que esse jasmineiro foi plantado por ele e seus alunos. Mas eu não entendo de idade de planta, eu acredito que pode ser uma muda, uma filha. Tá? Eu não entendo muito de planta, da idade da planta. Mas você entrou naquele espaço ali, você percebe, até o cético recebe uma energia muito diferenciada. Bom, e finalizando já foram os 40 minutos. Vou ler um texto aqui, imaginando um poema que eu escrevi para ele. E a questão que eu falo, né? E antes de finalizar até, eu peço licença para cumprimentar a casa, né, missionários. Está próximo o aniversário, é 1º, 2 de dezembro, não é? Dia 22 de dezembro. 3 anos. 3 anos. Hoje levei os amigos de Uberaba, vimos lá no espaço, no centro, e vem no nosso coração assim, que a casa passará por mudanças, um novo espaço, atender de maneira, né, com mais espaço, mais conforto, mas a gente também sempre tem aquele sentimento, e a gente sabe que a casa nunca vai abandonar o singelo, porque é do singelo que os raios mais operantes saem do coração de Jesus Cristo. Esse singelo que me fascina toda vez que eu venho aqui, toda vez que eu virei, com certeza. Mas eu vou falar do Eurípides Barçanufo, a farmácia Caridade e Esperança servia ao Brasil. Li em algum lugar que pessoas de outros países também chegaram a pedir remédio, mas não lembro agora, não falo com certeza. Mas o Brasil inteiro recorria a esse espírita, Eurípides Barçanufo, do Triângulo Mineiro. Então ele atendia ao Brasil.
Mas se a gente for observar o que ele fez para a sua cidade, para a sua comunidade, para a sua família. Não é porque às vezes a gente imagina, às vezes a gente vê umas situações que as pessoas ajudam tanto quem está longe, quem está ausente, quem a gente não conhece, ajuda tanto e às vezes quem está do lado não ajuda. E Euripides Barçanufo era esse moço, esse rapaz família. E a gente aprende com ele. Ele é professor até hoje. A gente aprende muito. Principalmente essa primeira situação que eu trouxe para vocês. A renúncia que ele fez para cuidar da mãe, abrindo mão de um futuro. Que médico seria esse rapaz, com 15, 16 anos, já falava 3, 4 línguas. Ele era uma esponja diante dos livros. Que médico seria esse, se tivesse a oportunidade de estudar no Rio de Janeiro, fazer uma faculdade? E ele não deixou de ser médico. Foi médico de almas. Aí a gente pergunta: médico de almas é porque cuida das pessoas. E esse cuidar, todos nós podemos um pouquinho. Cuidar um pouquinho do próximo, da pessoa que está ao lado. Às vezes ela está precisando. Vamos cuidar de quem está longe também, de quem a gente não conhece. Tá? Com a direita, sem a esquerda, sabe? Mas às vezes a pessoa do lado também está precisando que nós exerçamos essa medicina do coração. E a gente pergunta, dentro do possível, estamos fazendo o melhor com aqueles que nos estão próximos? Às vezes, um pouquinho faz toda a diferença. Lá vai Euripides Barçanufo. Lá vai Euripides, pequenino, menino franzino, do coração gigantesco, platônico e transbordando com paixão. Lá vai brincar pelas bandas do Ribeirão Borá, espiar os passarinhos, sentir o vento na face sonhadora e a água em seus pezinhos destemidos. Lá vai Euripides dar um abraço de cura na mãe, beijar a alma da mãe Neca, presentear-lhe com uma flor do coração. Lá vai o professor distribuir as lições das boas novas, dar exemplo de evangelho vivo, esquadrinhar pessoas, transformar seres humanos com aquilo que de mais elevado há na constelação da espécie humana. Lá vai Euripides, descendo a rua, subindo o morro, fazendo a visita, curando a senhora, curando o moço, curando a moça, a criança, o preto, o branco, o pobre, o rico, o pequenino. Lá vai Euripides sorrindo para o velho, trazendo esperança para o velho. Lá vai o mensageiro de Sacramento, do Brasil Central, caçador de estrelas, contemplador de planetas, cometas e das rosas teimosas que brotam nas calçadas pelo caminho. Euripides Barçanufo, médico de homens e de almas, pérola dileta de São João, de Maria Santíssima, do próprio Cristo. Eis o guardião da montanha e do horizonte que cintila, vem ao longe sentir as cores do amanhã. O sol, o espelho da verdade, da vida que fascina, encanta e sempre há de voltar a brilhar. Lá vai comovendo, envolvendo a luz da esperança, abrindo trilhas, deixando pegadas com o mais sublime amor.
Amados, filhos de Deus, onde se reúnem os corações imbuídos em buscar Jesus, entoados nas doces melodias do amor, encontraremos a ressonância da bondade infinita que nos acolhe todos os dias. Somos seres pequenos, ainda aprendizes na caminhada da terra, mas somos nós, sementes vivas que Deus semeia nesse universo maravilhoso. Não seria diferente na terra, onde cada um de nós pode se tornar o mais belo jardim, onde aqueles, como um beija-flor, possam vir em busca do seu néctar para saciar a tua sede de esperança, para poder alimentar-se dos maiores valores que o Espírito possa alcançar. O que vale títulos se não pudermos amar? O que vale poder se nós não pudermos curar? Nós somos frágeis criaturas, experimentando a doce bondade de Deus na experiência carnal, quando Ele nos permite ir. Somos oportunidade, e como um hospedar, servimos nós como mensageiros do serviço de acolhimento. Uma casa, seja ela qual for, só não lhe falte amor, porque tudo que ela precisa é um coração que pulse esperança, que consolide família, que liberte da tristeza e que traga o sentido da realidade de ser. O nome ecoa pelos cantos do Brasil. Mais do que seria o nome se não houvesse por trás de tudo isso o Jesus ensinando, condicionando as possibilidades de um socorro de um espírito enfermo precisando de redenções. O Hospital Esperança, ele ecoa em todos os campos. Nessa singela e pequena casa, espíritos meus irmãos, vos digo com claridade, esta de Deus é a vontade, de que assim seja para todos nós. Somos uma falange esperança, onde se os nossos corações fluírem no sentido do Cristo Jesus, acenderemos a luz que cada alma procura para encontrar o seu caminho em direção à tua paz. Não percais tempo observando os espinhos, nem as dores dos teus pés. Olhai o teu destino, buscai olhar no teu horizonte, onde queres chegar. Vale todo esforço. Pois o companheiro que segue contigo é Jesus, espalhando a tua luz, dando-te possibilidade
a verdadeira fraternidade. Que a paz do Criador e também o seu amor permaneça em todos nós, sem méritos, mas gratidão é o que diz.